Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Estamos nos encontrando aqui mais uma vez para conversar um pouco de filosofia. Filosofia não é alguma coisa que está lá no mundo das nuvens, dos astros, não é? A filosofia está aqui, bem presente no nosso mundo, no dia a dia, e nos ajuda a enfrentar as situações que nós vivemos no mundo de hoje. E também para entender tudo o que tem acontecido na história do pensamento. E ainda mais quando nós tratamos de ética. Ética é a filosofia prática. Então, a ética, ela é justamente para nos dar elementos, instrumentos para a nossa vida prática, né? E para a política, que é a vida prática no coletivo, né? Então, hoje, nós vimos no nosso no encontro anterior, explicando um pouquinho uma corrente de pensamento muito importante da modernidade, que é o pensamento de Kant. Nós hoje vamos conhecer uma outra linha de pensamento, né, dessa nossa época moderna, que é a ética consequencialista. A ética consequencialista, ela é aquela que coloca o seu foco e a ênfase nas consequências dos nossos atos. Ou seja, os nossos atos serão bons, certos, corretos, se as consequências forem boas. Os nossos atos serão maus, serão ruins, devem ser punidos se a consequência for ruim. Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos um acontecimento que levou as pessoas a pensarem exatamente na ética consequencialista. Um jornalista da Folha de São Paulo, ele escreveu um artigo em que ele dizia que ele desejava a morte do presidente. O nosso presidente fez exame para o coronavírus e testou positivo. E esse jornalista, ele coloca esse título e começa o seu artigo exatamente dizendo isso, que ele deseja a morte do presidente. E ele, em seguida, coloca a seguinte argumentação. Numa ética clássica, o que eu estou dizendo pode ser bem julgado como muito mal, como ruim. Mas eu sou alguém que abraça a ética consequencialista. Ou seja, eu observo as consequências dos atos. E aí ele vai analisar quais seriam as consequências da morte do presidente. E na análise dele, as consequências da morte do presidente seriam benéficas para o país ou para um maior número de pessoas. Então, se a morte do presidente é benéfica para um maior número de pessoas, para o país, para o coletivo, então ele deve desejar a morte do presidente. Bom,
houve, né, muitas vozes se levantando sobre isso, com coisa mais terrível, ele não pode desejar um negócio desse, ou pode e tal, é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, entra, isso é uma questão de opinião dele, ele pode ter a opinião que ele quer. Mas vamos analisar isso que ele colocou como ética consequencialista. E nós vamos tomar uma das correntes que ela tem esse enfoque consequencialista, que é o utilitarismo. Então, vamos lá. A teoria ética utilitarista, ela tem origem em Jeremy Bentham e Stuart Mill. Na verdade, ela tem origem em Jeremy Bentham e ela vai ser aprofundada e desenvolvida e muito conhecida no pensamento de Stuart Mill. Agora, vamos entender o contexto em que surge, né, essa teoria ética do utilitarismo e entender o pensamento desses dois filósofos. O utilitarismo ético nasceu na Inglaterra do século XIX, onde florescia o capitalismo industrial, que prometia, pelo avanço da tecnologia, a era do conforto e do bem-estar, mesmo que, de fato, as discrepâncias entre riqueza e pobreza estivessem longe de ser superadas. Então, o capitalismo industrial, ele criava prosperidade, mas, ao mesmo tempo, aprofundava o fosso que separa os mais ricos dos outros, e principalmente dos mais pobres. O criador, como eu dizia antes para vocês, do utilitarismo foi Jeremy Bentham. Segundo o princípio de utilidade tomado como critério para avaliar o ato moral, o bem é o que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. Então, se possibilita a felicidade, reduz a dor e o sofrimento, é bom. E o mal? O mal é o que faz o contrário, né? Então, nas palavras dele, faz aquilo que beneficia fundamentalmente os outros, ou o maior número de homens. Porque às vezes você está entre tomar uma decisão e você precisa as duas são ruins, por exemplo, ou as duas são boas. Você tem que observar aquela que beneficia o maior número de pessoas. Ele dizia que é inútil falar do interesse da comunidade sem entender qual é o interesse do indivíduo. Porque vocês vejam, o que no fundo cada pessoa faz é procurar os seus interesses. Então não adianta pensar em interesse da comunidade se não olhar o interesse dos indivíduos concretos. Não existe um interesse, um bem comum que não esteja observando os bens, não é, individuais, não é? Quando hoje que nós aqui no Brasil e no mundo vivemos uma pandemia, já com milhões de mortos pela Covid-19, você não pode dizer assim, mas aqui no Brasil não teve 1 milhão de mortos. Mas será que 1.000 mortos por dia não é muita infelicidade, muita dor e sofrimento? Por outro lado, nós podemos observar o seguinte, né? Que muitas vezes são
a busca do interesse individual que leva o bem-estar coletivo. E quando não há essa busca individual do bem, o coletivo também não consegue funcionar. Nós temos almoço em nossa casa porque o padeiro faz pão visando o lucro e se dar bem. Porque o açougueiro tem um açougue visando o lucro e visando se dar bem. Porque o verdureiro, ele tem uma verduraria ou tem uma banca na feira para ter lucro e se dar bem. Então, são esses interesses individuais em que as pessoas procuram fazer o máximo e o melhor para se dar bem, que acaba redundando no bem coletivo. Então, é preciso observar os interesses, né? Então, qual é a definição do utilitarismo? Por princípio da utilidade, entendemos o princípio segundo o qual toda a ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Designamos por utilidade a tendência de alguma coisa em alcançar o bem-estar, o bem, o belo, a felicidade, as vantagens, etc. O conceito de utilidade não deve ser reduzido ao sentido corrente do modo de vida como um fim imediato. A gente pode, né, para entender isso daí que foi colocado aí, não é? Nós podemos entender como útil rezar o terço, né? Então, não é ele não tem nenhuma utilidade imediata, mas ele tem uma grande utilidade, talvez, para eu conseguir outras coisas muito importantes para a minha vida. Talvez o céu, né? Então, isso é o princípio da utilidade. Além disso, e isso é fundamental, ele deve beneficiar o maior número de pessoas. O termo utilitarismo foi usado pela primeira vez por John Stuart Mill, divulgador mais famoso dessa concepção. Pode-se dizer que se trata da forma atualizada do hedonismo grego, na medida em que destaca a busca do prazer, só que com ênfase no caráter social. Quer dizer, o prazer, o bem, o conforto para o maior número de pessoas. Stuart Mill criticava o egoísmo e preconizava um liberalismo com aspirações democráticas. Ele era um liberal e é considerado o pai do liberalismo econômico. Sobre a pessoa dele, é curioso chamar a atenção de que ele era casado com Henrietta Taylor, que era feminista e socialista. E ela, né, e com a ajuda dele, participou da fundação da primeira sociedade defensora do direito de voto para as mulheres. Essa foto que eu pus aí, gente, ela saiu num jornal da época. E o Stuart Mill está ali, né? É aquele, né, baixinho, careca, de barba, não é? Então, ele era um defensor do direito de voto das mulheres, um defensor do liberalismo político por trás do liberalismo econômico, não é? E então, para ele, havia esse forte, no utilitarismo, havia esse forte caráter social.
O maior número de pessoas é que tem que ser beneficiado. Então, ao escolher as políticas públicas, ao escolher as políticas econômicas, por exemplo, deve-se observar o benefício do maior número de pessoas. Então, gente, a relação entre o bom e o útil leva-nos a duas questões fundamentais. O bom como útil. A relação entre o bom e o útil leva-nos a duas questões, duas perguntas. Útil para quem e em que consiste o útil? Vamos ver como isso se responde. Apesar de muitos considerarem erradamente que esta corrente é um reforço ao egoísmo humano, os seus idealizadores não a criaram para isso, para estimular e induzir o egoísmo. O útil para eles não representava o que é útil para mim, mais vantajoso para mim, independentemente de que seja ou não para os outros. Isso seria inconcebível para eles. Bom, assim elaborado, o utilitarismo seria uma forma de egoísmo ético. Se fosse o útil para mim, seria egoísmo ético. Se eu estivesse preocupado só com a minha vantagem, em tirar vantagem nas coisas, os meus interesses pessoais, únicos, ou da minha família. Tirando essa significação do egoísmo ético, seria possível interpretá-lo no sentido oposto, ou seja, concebendo o bom como útil para os outros, independentemente de coincidir ou não com o nosso próprio bem-estar pessoal. E essa possibilidade faria do utilitarismo um altruísmo ético. Mas, gente, o utilitarismo nem é um egoísmo ético, nem um altruísmo ético. Na realidade, o utilitarismo pretende ser a superação dessas duas posições anteriores, que são extremas e unilaterais. O utilitarismo sustentará, então, que o bom é o útil e o vantajoso para o maior número de pessoas, cujo interesse inclui também o meu pessoal, porque eu estou no maior número de pessoas. Mas como conciliar diversos interesses dos outros e o meu, quando eles entram em conflito? A resposta dada pelos utilitaristas diz que o bom e o útil dependerá das consequências do ato moral. Então, por isso, aquilo que a gente falava antes, o consequencialismo, dependerá das consequências do ato moral. O ato será bom ou útil quando trouxer boas consequências, independente do motivo que o levou a praticá-lo, ou até mesmo da intenção. Nós não estamos falando que a pessoa é boa ou a pessoa é má. Estamos falando o ato é bom. Às vezes a pessoa é boa e faz um ato mau, sem querer, mas fez. Ou a pessoa é má e fez um ato bom, sem querer. Então, isso responderia à pergunta: útil para quem? Para o maior número de pessoas e que traga boas consequências. O que nós temos que ver, nós não estamos aqui em aula de religião para falar de pecado e quando alguém é pecador ou não é. Nós estamos para falar dos atos. Quando um ato é moralmente
correto ou moralmente incorreto. Ele é moralmente correto, eticamente correto, quando ele é bom ou útil. Quando ele é bom. E ele é bom quando ele é útil. Quando ele traz boas consequências para o maior número de pessoas. Então, como norma, como poderíamos colocar o utilitarismo? Seria agir de acordo a garantir o maior bem para o maior número de pessoas, seja em uma sociedade, comunidade particular ou parte de uma sociedade. Bom, muito aceito no século XIX, o utilitarismo deu margem a muitas controvérsias sobre qual seria o máximo bem para o maior número, em virtude de tentar conciliar o interesse pessoal e o coletivo. Você poderia dizer o seguinte, não é? Que, então, como os indígenas, eles são um grupo pequeno dentro do contexto do Estado brasileiro, nós não precisamos cuidar deles, porque seria o máximo bem para um número pequeno. Então, um pouco as dificuldades e as críticas que se fazem ao utilitarismo. Como conferir o máximo bem ao maior número em uma sociedade complexa e desigual, dividida em classes sociais? O que será útil para uma classe será, uma classe mais rica, seria igualmente útil, necessário para outra menos favorecida? O bom ou útil é colocado em uma relação onde o homem procure conciliar seu interesse pessoal com o da sociedade, o particular com o geral, e para o maior número de pessoas. Desconsidera a natureza humana e as condições histórico-sociais concretas. Ou seja, o mundo real é muito diferente, pois cada pessoa em cada classe tem uma visão do útil diferente e que varia com o tempo. Não é? Hoje, quando o presidente da República acabou de assinar, não é, um marco legal do saneamento básico do Brasil, com séculos de atraso, não é? Bom, hoje em dia, não ter água tratada é uma necessidade muito grande que um século atrás não era visto dessa mesma maneira, né? Eu coloquei 2 fotos aí para vocês observarem, não é? E tirarem as suas próprias conclusões. A primeira foto, gente, não é uma montagem de 2, não. É uma foto só. É uma favela ao lado de um condomínio de luxo. O que é necessidade para uns não é necessidade para o outro. Enquanto para os da direita, do condomínio, não é extremamente necessário ter uma piscina, aquela comunidade do lado esquerdo precisaria de água encanada. Então, nós também, com a questão do maior número possível, nós poderíamos pensar o seguinte: no caso de uma epidemia e de uma pandemia, nós devemos parar a economia para salvar a vida de 1, 2, 3 ou 4 milhões de pessoas? Ou nós deveríamos continuar a vida econômica, não é? 1, 2, 3, 4, 10 milhões de pessoas morreriam,
mas 200 milhões de pessoas não seriam afetadas economicamente? A questão de olhar só o número é meio complicado. E como eu disse para vocês, por exemplo, as comunidades indígenas, elas não têm que ser preservadas e protegidas pelo Estado brasileiro, já que elas são uma minoria. Então, em conclusão, na época atual, o bom ou o útil só pode ocorrer na superação entre o indivíduo e a comunidade, ou na harmonização entre os interesses pessoais com os verdadeiramente comuns ou universais, e ainda de acordo com as consequências. Então, nós temos aqui, meus amigos, mais alguns elementos para a nossa reflexão, para fazer a gente pensar um pouco sobre o mundo em que vivemos, a nossa realidade, a partir dessas ideias que os filósofos nos oferecem. Nesse caso, os filósofos utilitaristas, principalmente Bentham e Stuart Mill. Ficamos por aqui hoje, vamos refletir sobre isso e continuaremos no nosso próximo encontro. Eu aguardo vocês. Se você quiser se inscrever no canal, vai ser muito bom. Mas também vai ser muito bom mesmo, se colocar um comentário ali, né? Colocar a tua opinião, porque é tão legal se a gente puder trocar algumas ideias, certo? Então, até a próxima. Nos vemos no próximo encontro.